Olá a todos, me chamo Vitor Petkovic de Pereira Ferreira, sou graduando do nono período de Engenharia Química pela UFESA e bolsista do PRH 55.1, Estratégias Sustentáveis na Indústria do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Irei apresentar o meu projeto desenvolvido até o momento como bolsista, o qual consta como tema avaliações de equações de estado cúbicas para o cálculo da massa específica dos componentes do biodiesel em ampla faixa de temperatura e pressão. Para o melhor entendimento do projeto e da apresentação, irei começar abordando sucintamente sobre os temas contidos no trabalho, começando pelo biodiesel. O biodiesel é um combustível renovável ou biocombustível obtido pelas indústrias principalmente através da reação de transesterificação que acontece entre uma fonte de triglicerídeo, como um óleo vegetal ou uma gordura animal, com um álcool de cadeia curta, como o metanol ou o etanol, na presença de um catalisador, obtendo-se como subproduto a glicerina ou glicerol. O biodiesel ele é conhecido por obter um ciclo de carbono fechado. O que seria isso? Após a coleta do óleo proveniente das suas oleaginosas, ocorre a produção do biodiesel, chegando ao consumidor e, consequentemente, havendo a produção de CO2 através da queima do combustível. Porém, esse dióxido de carbono ele é absorvido pelas próprias oleaginosas, utilizadas como matéria-prima para a produção do combustível. Aqui à direita temos um pequeno fluxograma que representa o processo de produção do biodiesel. Temos os óleos e triglicerídeos, juntamente com o álcool e o catalisador. O álcool seria o metanol e o catalisador o hidróxido de sódio, NaOH, ocorrendo a reação de transesterificação, formando o biodiesel e a glicerina como subproduto. Posteriormente, deve ser feita a purificação das fases, deve ser retirado o catalisador contidas nestas fases. A massa específica é uma das principais propriedades para o cálculo de projeto de equipamentos, como bomba, trocador de calor, reator químico, entre outros. Dito isto, tem-se consciência de que a obtenção dessa propriedade ela deve ser realizada da melhor maneira possível. Existem três maneiras de se obter uma propriedade de um componente, seja consultando banco de dados ou fontes bibliográficas. Neste trabalho foram consultadas cerca de 70 fontes bibliográficas para a coleta de 3.489 dados experimentais de massa específica dos ésteres do biodiesel, obtendo-se através de ensaios laboratoriais, onde se realizam os experimentos e se obtém aquele valor do experimento naquelas condições impostas durante a obtenção da propriedade e aplicando modelos preditivos. Este tópico 3 é a ênfase deste trabalho. Aqui à direita temos um gráfico onde representa o comportamento da massa específica em relação à temperatura para o caproato de metilha, que seria um dos ésteres estudados, a pressão atmosférica. Vemos claramente que a massa específica ela apresenta um comportamento decrescente em relação à temperatura. Aqui temos a ilustração de um trocador de calor, onde tem-se a entrada de um fluido frio e um fluido quente, onde tem o objetivo de realizar justamente a troca térmica entre esses fluidos. Aqui temos um fluido frio e um fluido quente. E onde é que a massa específica entra neste exemplo? Claro, existem diversos exemplos da aplicação da massa específica. Porém, trouxe esse, pois apresenta uma boa visualização para o entendimento da sua importância da massa específica. Bom, ela entra na massa específica, está relacionada diretamente ao regime de escoamento. O que seria isso? O regime de escoamento é basicamente determinar o comportamento do fluido em relação à sua velocidade de escoamento. Esse regime ele é obtido através do cálculo do número de Reynolds. É aí que entra a nossa massa específica em estudo. Temos aqui que o número de Reynolds ele é obtido através do diâmetro onde o fluido está escoando, a sua velocidade e massa específica dividido pela viscosidade do mesmo. Para os objetivos deste trabalho, temos que criar um ambiente computacional que seja capaz de realizar o cálculo da massa específica desses componentes, utilizando equações de estado e correlações de translação de volume, e também que seja possível realizar uma análise estatística e imprimir os gráficos para uma melhor avaliação desses dados.
Este ambiente computacional ele foi desenvolvido na linguagem de programação Python juntamente com o Microsoft Excel. E, finalmente, apontar o melhor método para o cálculo da massa específica destes componentes estudados. Aqui temos um fluxograma que representa tudo que foi desenvolvido até o momento neste trabalho. Primeiro foi feito o desenvolvimento do banco de dados. Esse banco completo ele tem 7.386 dados experimentais, incluindo os ésteres, que até o momento foram os únicos estudados com os modelos, né, as equações de estado. Os dados do biodiesel ainda não foram implementados para o cálculo da massa específica. Após isso, foi feita a implementação das equações de estado públicas, né, no algoritmo. Foi feita a coleta das correlações de translação de volume, total de 5. Foi feito o desenvolvimento da própria ferramenta computacional, com centenas de linhas de código. E finalizando com a análise dos resultados e a identificação das melhores equações. Dentre os diversos modelos termodinâmicos que são utilizados para a predição de propriedades, as equações de estado cúbicas são as mais utilizadas, principalmente na indústria do petróleo. Temos aqui um modelo genérico dessas equações cúbicas de estado, onde temos aqui a pressão, R seria a constante dos gases, T a temperatura, V o volume molar, A, B, C e D são constantes ou propriedades dependentes da temperatura. Neste trabalho foram abordadas as quatro principais equações de estado conhecidas em todo o ramo da termodinâmica. Temos aqui o primeiro modelo, seria o de Van der Waals, um modelo pioneiro para o desenvolvimento de posteriores e melhores correlações, equações de estado para a predição de propriedades, como por exemplo, Hedley-Cohn, em 1948, ele propôs uma melhoria da equação de estado cúbica de Van der Waals. Soave Hedley-Cohn propôs a melhoria para Hedley-Cohn e posteriormente Peng-Hobson propôs a melhoria para Soave Hedley-Cohn em 1976. Esses dois últimos modelos são os mais utilizados em simuladores do tipo composicional. Bom, já se foi falado sobre o biodiesel, a massa específica, equações de estado cúbica e a obtenção de propriedades como um todo. Agora, irei abordar a respeito da translação de volume. O que seria isso? Conceitualmente, é nada mais nada menos que uma correção imposta ao volume molar calculado através da equação de estado cúbico. Por que aplicar essa correção? Porque as equações de estado cúbicas elas não apresentam resultados qualitativos satisfatórios em se tratando de componentes na fase líquida. Então, nós temos aqui esse V-core seria o volume molar corrigido, que seria igual ao volume molar calculado através da equação de estado cúbico menos um fator de correção. Esse fator de correção é justamente aquele valor obtido através da correlação de translação de volume. Aqui à direita temos a representação gráfica que mostra o comportamento do volume molar em relação à temperatura para o caproato de metil à pressão atmosférica. Como percebe-se claramente a melhoria dos resultados para o cálculo do volume molar desse éster. Temos aqui que as bolinhas verdes representam a curva dos dados experimentais. Temos essa curva vermelha, seria o cálculo do volume molar sem a correção ainda imposta com a correlação de translação de volume, apenas através da equação de estado cúbica de Peng-Hobson, e essa curva azul seria o mesmo modelo de equação de estado, justamente a equação de Peng-Hobson corrigida através da correlação de translação de volume de Linduan. Então, percebe-se claramente que obtém-se uma melhoria satisfatória para esta gama de dados. Bom, nesta tabela temos a representação de todas as equações utilizadas, que seriam as equações de estado cúbicas sem translação, esse ST seria de sem translação, ou seja, as equações de estado cúbicas puras. Seria Van der Waals, VDW, Hedley-Cohn, Soave Hedley-Cohn e Peng-Hobson.
Já quando tem esse sufixo diferente de ST, são as representações das equações de translação de volume. Por exemplo, Px representa Soares Relitcoin transladado por Penelope, Peng-Robson transladado por Unger-Rebatu, FV Fourier Velázquez, LD Linduan e NM seria Nazaré e Luz Feijão. Essas seriam as 5 correlações de translação de volume utilizadas neste trabalho. Bom, para a representação dos resultados obtidos nesse trabalho, foi criado este gráfico que promove uma melhor visualização dos mesmos, que relaciona o desvio relativo médio absoluto em relação aos dados e as equações utilizadas neste trabalho. Por exemplo, para todos os dados dos ésteres, temos que o melhor resultado obtido foi através da equação de estado cúbica de Peng-Robson corrigida por Linduan, que seria essa barra verde, e o pior resultado, digamos assim, o que obteve um maior desvio, foi pela equação de estado cúbico de Redlich-Kwong sem translação de volume. E através desses resultados, percebemos claramente que, aplicando-se uma correlação de translação de volume à equação de estado cúbico, melhora-se acentuadamente os resultados para o cálculo de volume molar de ésteres na fase líquida. Por quê? Vejamos. Esta barra azul representa a equação de estado cúbica de Peng-Robson sem a aplicação da correlação de translação de volume. Percebe-se claramente uma grande maioria quando se aplica uma correlação de translação de volume a essa mesma equação de estado cúbico. Vale destacar a precisão que esta correlação tem para os ésteres insaturados, apresentando um pequeno desvio. Este gráfico mostra a relação entre o volume molar experimental e o calculado para o caproato de medida à pressão atmosférica, utilizando as correlações de translação de volume aplicadas às suas respectivas equações de estado cúbicas. Temos aqui nesta reta em cor preta, representando os dados experimentais, para fazer uma comparação dos resultados obtidos através dessas equações. Temos aqui duas faixas de erro, uma de 0,5% e outra de 1%, onde, como foi apresentado anteriormente, a equação de estado cúbica de Peng-Robson, translatada por Linduan, apresentou os melhores resultados. Temos aqui um belo comportamento em relação aos dados experimentais, visto que a equação de Peng-Robson, translatada por Fourier Velázquez, está fora de cogitação para aplicação de cálculo de volume molar de ésteres para componentes na fase líquida. Este gráfico representa os resultados obtidos para os dados a variadas pressões, altas pressões, acima da pressão atmosférica até altas pressões, relacionando o desvio relativo médio absoluto com os dados e as equações utilizadas. Surpreendentemente, mesmo as equações de estado cúbicas não apresentando resultados satisfatórios para componentes na fase líquida, como foi dito anteriormente, não precisou de uma correlação de translação de volume para que melhorasse a sua predição desse volume molar. Muito pelo contrário, a utilização desta correlação aumentou o erro em relação à equação de estado cúbica pura. Vemos aqui, por exemplo, essa barra verde que representa a equação de estado cúbica de Peng-Robson sem translação apresentou um menor desvio em relação à sua correlação de translação de volume aplicada com outras correlações de translação de volume, como por exemplo, PR com G-Rebatu apresentou um desvio maior em relação à equação de estado cúbica pura. E também para os compostos insaturados, onde obteve uma melhor precisão, digamos assim, também a equação de estado cúbica de Peng-Robson sem translação de volume se destacou. Para finalizar, conclui-se que os melhores resultados obtidos à pressão atmosférica, pressão ambiente, foram através da equação de estado de Peng-Robson de 1976, transladada por Linduan, com relação de 2005. Já para resultados a altas pressões, como foi dito agora, a equação de estado cúbica de Peng-Robson apresentou melhores resultados sem a necessidade de aplicar a correlação de translação de volume. Bom, pessoal, esse foi o trabalho desenvolvido até o momento como bolsista do PRH, com
gostaria de agradecer pela atenção de todos.